Espaço urbano brasileiro. Dinâmica populacional e urbanização. Urbanização brasileira. Considera-se errado falar de urbanização no Brasil durante a época colonial, quando ocorreu, na verdade, um crescimento de cidades, pois a população rural cresceu tanto quanto a urbana, e às vezes até mais. A urbanização só começou a ocorrer de fato quando a indústria se tornou o setor mais dinâmico da economia, o que só aconteceu no século XX. Quando a economia nacional foi dominada pelas atividades primárias de exportação, como o açúcar, século XVI e XVII, a mineração, século XVIII, o café de meados do século XIX até o século XX e outras, a população urbana permaneceu mais ou menos estável, representada entre 8% e 10% do total. Isso é facilmente explicado pela predominância da força de trabalho no setor primário, pela quase inexistência do setor secundário ou industrial e pela pequena necessidade de mão de obra no setor terciário. O índice de urbanização pouco se alterou entre o fim do período colonial até o final do século XIX e cresceu menos de 4 pontos nos 30 anos de 1890 e 1920, passando de 6,8% a 10,7%. Foram necessários apenas 20 anos entre 1920 e 1940 para que essa taxa triplicasse, passando a 31,24%. A população concentrada em cidades passa de 4,552 milhões de pessoas em 1920 para 6.208.699 em 1940. Com a industrialização, verificou-se uma urbanização intensa, ocorrendo aumento populacional dos empregos no setor secundário e no terciário. A percentagem da população urbana sobre o total da população brasileira passou de cerca de 16% em 1920 para 31% em 1940, 45% em 1960 e cerca de 86% em 2010. Afirma-se comumente que a urbanização brasileira não é decorrência direta da industrialização, pois esta não gera empregos em números suficientes para atender ao grande êxito rural. Afirma-se comumente que a urbanização brasileira não é decorrência direta da industrialização. Não é, pois esta não gera empregos em números suficientes para atender ao grande êxodo rural e provoca assim desemprego e subemprego em grandes escalas nas cidades. De fato, quando comparamos a urbanização do Brasil com a que ocorreu em outros países capitalistas desenvolvidos na época da Revolução Industrial, verifica-se que aqui o setor secundário absorveu menos mão de obra e também que o setor terciário se tornou hipertrofiado, pouco capitalizado e com atividades de pequeno porte que podem ser classificados como subemprego. Isso se aplica ao grande número de vendedores ambulantes, empregadas domésticas, guardadores e lavadores de carro nas ruas, etc. Em parte, isso se explica porque, como vimos, a industrialização brasileira é do tipo tardia, tendo se iniciado apenas no final do século XIX, e mediante importação de tecnologia e máquinas dos países desenvolvidos. Essa tecnologia, geralmente poupadora de mão de obra, foi desenvolvida em países em que o crescimento demográfico há muito tempo declinou, paralelamente à urbanização que ocorreu no século XIX, no caso do Reino Unido, desde meados do século XVIII. No Brasil, assim como em outros países de industrialização tardia, essa tecnologia importada agravou o problema do desemprego e do subemprego, já que o declínio das taxas de natalidade é bem mais recente e menos acentuado que nos países em que ela foi elaborada. Urbanização e êxodo rural. É um equívoco comum livros, revistas e outras publicações confundir urbanização com crescimento urbano. Na realidade, são dois processos interligados, mas distintos. O crescimento urbano consiste na expansão das cidades e pode existir sem que necessariamente haja urbanização. Essa só ocorre quando o crescimento urbano é superior ao rural, ou seja, quando há migrações rural-urbanas e a população das cidades aumenta proporcionalmente em relação à do campo.
Em alguns países desenvolvidos, como o Reino Unido, a urbanização já cessou, passando a haver apenas um limitado crescimento urbano, que decorre em parte do crescimento natural da população das cidades e em parte da imigração. Nesse país, a população urbana já chegou aos 92% do total e prevalece uma situação estável entre a cidade e o campo, com visível diminuição da migração rural-urbana, que por vezes chega a ser inferior à migração urbano-rural. A urbanização, portanto, tem um limite ponto final, ao passo que o crescimento das cidades pode continuar indefinidamente. Um bom exemplo é Singapura, Estado-nação, com uma única cidade e sem meio rural. Logo, sua população urbana é de 100%, mas existe crescimento urbano, ou seja, crescimento da população da cidade e, concomitantemente, uma renovação urbana. Não existe mais urbanização, visto que não há migrações do campo para a cidade. O ritmo de crescimento da população urbana é 2,5 vezes superior ao da população rural. Apesar das taxas de natalidade dos que habitam as cidades serem inferiores, portanto, a elevação da população urbana, elemento responsável pelo processo de urbanização ainda em curso e de forma bastante intensa no mundo subdesenvolvido, é decorrente da transferência em grandes quantidades da população do campo para a cidade. De acordo com Milton Santos, os determinantes do êxodo rural são múltiplos, podendo ser de ordem política, nos períodos de guerra e revoluções, de ordem demográfica, em países de crescimento demográfico maciço como a Índia e a China, de ordem econômica, por causa do desequilíbrio econômico cada vez maior entre a cidade e o campo. A queda mundial dos preços dos produtos agrícolas, o protecionismo de mercado dos países desenvolvidos e, em certos casos, a mecanização contribuíram para acelerar o processo de migração da população rural em direção às cidades. Na América Latina, a estrutura fundiária concentradora constitui um fator relevante ao êxodo rural. Causas do êxodo rural no Brasil: busca de empregos com menor remuneração, mecanização da produção rural, fuga de desastres naturais, secas, enchentes, etc., busca por acesso à educação para os filhos, busca por acesso aos serviços urbanos, hospitais, transportes, etc. Consequências: aumento do desemprego nas cidades. O trabalhador do campo não tem as qualificações exigidas pelo mercado de trabalho urbano e por isso permanece desempregado ou ingressa no trabalho informal, ambulantes, vigilantes de carro. Aumento da ocupação irregular do solo urbano, favelas, cortiços. As cidades não estão preparadas para receber esse novo contingente humano e não fazem os investimentos em infraestrutura para atender a demanda causando o aumento das áreas favelizadas. Estrangulamento dos serviços urbanos, hospitais e escolas, causam redução da qualidade do atendimento. Isso quando a cidade consegue atender a todos, o que na atualidade é uma raridade. Em todos os grandes centros, os hospitais passam por uma crise de atendimento com falta de médicos, enfermeiros, leitos e medicamentos. Na educação se verifica que as escolas com excesso de alunos por sala de aula, como consequência da falta de planejamento para atender às demandas geradas por esse movimento populacional. Os municípios rurais também acabam sendo afetados pelo êxodo rural, com a diminuição da população local. Diminui a arrecadação de impostos, a produção agrícola decresce e muitos municípios acabam entrando em crise. Vários municípios brasileiros tiveram um decréscimo populacional devido ao êxodo para os centros regionais e regiões metropolitanas. O fenômeno do êxodo rural causa no urbano duas faces bem distintas. Nos municípios menores, dependentes da atividade agrícola, observa-se uma redução das atividades econômicas com perda da população mais jovem, tornando-se municípios com um maior percentual de população idosa e dos municípios maiores. E nos municípios maiores, centros regionais e regiões metropolitanas, observa-se um crescimento desordenado com uma grande parcela da população imersa no trabalho informal e com a infraestrutura de serviços urbanos estrangulada devido ao crescimento acelerado dessas cidades. O êxodo rural é uma realidade em todos os países do mundo, mas o que se vê como problema não é a transferência da população rural para a cidade, mas a incapacidade do Estado em garantir qualidade de vida para essa população. Texto complementar. O meio técnico científico
Milton Santos, A Urbanização Brasileira. A fase atual, do ponto de vista que aqui nos interessa, é o momento no qual se constitui sobre territórios cada vez mais vastos o que estamos chamando de técnico científico, isto é, o momento histórico em que a construção ou reconstrução do espaço se dará com um crescente conteúdo de ciências, de técnicas e de informação. O meio natural era aquela fase da história na qual o homem escolhia na natureza aquilo que considerava fundamental ao exercício da vida e valorizava diferentemente essas condições naturais, as quais, sem grande modificação, constituíam a base material da existência do grupo. O fim do século XVIII e, sobretudo, o século XIX veem a mecanização do território. O território se mecaniza. Podemos dizer, junto com Sorry e André Ziegfeld, que esse é o momento que a criação do meio técnico substitui o meio natural. Já hoje é insuficiente ficar com esta última categoria, e é preciso falar de meio técnico-científico que tende a se superpor em todos os lugares, ainda que de modo desigual ao chamado meio geográfico, esse meio técnico-científico. Melhor será chamá-lo de meio técnico-científico informacional. É marcado pela presença da ciência e da tecnologia nos processos de remodelação do território, essenciais às produções hegemônicas que necessitam desse novo meio geográfico para sua realização. A informação, em todas as suas formas, é o motor fundamental do processo social e o território é também equiparado para facilitar a sua circulação. Isso nos obriga a distinguir dois períodos anteriores à fase atual da organização do território. Num espaço de tempo relativamente curto, o Brasil acelera a mecanização do território e enfrenta uma nova tarefa, isto é, a constituição sobre áreas cada vez mais vastas desse meio técnico-científico informacional. É apenas após a Segunda Guerra Mundial que a integração do território se torna visível, quando as estradas de ferro, até então desconectadas na maior parte do país, são interligadas, constrói-se estradas de rodagem, pondo em contato as diversas regiões entre elas e com a região polar do país. Empreendem-se em ousado programa de investimentos em infraestruturas. Ainda uma vez, uma nova materialidade se superpõe novos sistemas de engenharia aos já existentes, oferecendo as condições técnicas gerais que iriam viabilizar o processo de substituição de importações, para o qual todo um arsenal financeiro, fiscal, monetário serviria como base das novas relações sociais, incluindo o consumo aumentado, que iriam permitir mais uma decolagem. Rede e hierarquia urbana.